Oi, boa noite, Bárbara, tudo bem? Boa noite! Como vamos por aí? Essa pergunta é muito difícil responder. A gente está vivendo uma barbárie, né? Tanto em termos da, do vírus, né? Da coronavírus, quanto também do governo, né? A gente está numa luta aqui democrática, tentando uma luta democrática, né? Mas temos que continuar. E você está. Eu queria te apresentar a Bárbara Veiga, prazer em estar falando com você novamente. Muito obrigado, né, pela sua participação, pela sua disponibilidade. Eu sei que esse é um momento assim que você está muito ocupada, né? Você tem muitas atividades, você sempre trabalhando, né, como ativista no meio ambiente. Então, eu agradeço a sua disponibilidade para estar aqui conversando com o público do festival. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Primeiro de tudo, força e resistência e resiliência aí para todos no Brasil. Eu estou na Inglaterra, aqui na quarentena em Londres. Não podia imaginar que ia acontecer isso tudo há 3 anos atrás, quase, né? Desde que começou aqui, o que se chama de lockdown. Então, a gente tem que seguir o nosso trabalho, seguir as nossas paixões, nos unir e principalmente falar daquilo que a gente acredita. Eu acho que é isso que mantém o humor e a força, a vontade, acreditar no coletivo, que faz parte também da minha busca por aí. O espírito, né? Exatamente. A E a gente alma. tá e se unir também com pessoas que estejam na mesma vibração, né? Porque Isso. realmente coisas que não dependem completamente da gente, né? Um governo desequilibrado, irresponsável, uma pandemia que está assolando o mundo, mas eu acredito que se a gente continuar da melhor forma possível, na medida do possível, plantar essas sementinhas do bem, a gente vai conseguindo aos poucos ver uma movimentação e pelo menos é o que eu estou sentindo por aqui. Mas, claro, como qualquer pessoa, tem dias e dias, né? Então eu fico É. com esse tipo de participação, de diálogo aberto, seja live ou gravada. Acho que o importante é a gente estar conectado, o importante é a gente seguir com as nossas atividades, não ignorando a importância do que está acontecendo no mundo, falar sobre isso e trazer soluções, trazer caminhos possíveis para um futuro possível que a gente vai descobrir como é que vai ser, né, João? É um futuro que não dá para pensar sem a questão da sustentabilidade do meio ambiente, um assunto que você domina muito. Eu queria fazer rapidamente aqui a leitura da sua bio, né? Que você é fotógrafa, filmmaker, com experiência em mais de 80 países e juntou-se, né, nessas atividades que você desenvolve em parcerias com o Greenpeace, com o Sea Shepherd, com a Amazon Watch, com a Avast, produziu para a Rede Globo uma série de vídeos e também publicou em outros canais de mídia como a BBC, The Guardian, Los Angeles Times, Australian, Vanity Fair, e através da sua fotografia foi premiada pela National Geographic pelo trabalho pelo homem, pela natureza. Foi exibido em Paris, em Cannes, e é autora do livro Sete Mares em 7 anos e fundadora do movimento da Liga das Mulheres pelo Oceano. Tem uma carreira, muitos projetos, muitas atividades, muitas realizações em pouco tempo, né? Queria que você começasse a falar, eu vou estar mostrando aqui algumas imagens que você projetou, que você enviou para a gente, só falando que as imagens a gente vai, depois na hora que colocar no site, a gente vai colocar elas sem corte, sem nada, né? Aqui é uma forma de mostrar um pouco, de ilustrar um pouco a trajetória das convidadas e dos convidados. Então, gostaria que você falasse um pouco desse livro, né, de 7 anos e 7 mares, como é que você, quando você achou a inspiração, como é que você pensou em escrever, e acho que eu vou mostrar algumas fotos aqui que compõem o livro. Ok. Bom, água é o meu elemento, e assim que eu começo a apresentação, esse meu relacionamento com a água, que já vem desde longa data. Eu nasci no Rio de Janeiro, meu sotaque carioca, talvez denuncia para vocês.
E desde pequena, né, durante os finais de semana, a água sempre fez parte dessa minha conexão com a natureza mesmo. E aí, com o decorrer do tempo, fazendo limpezas de praia com amigos, né, ainda adolescente, com 14, 15 anos, ai que pena, corta bem a foto, né, não dá para vocês verem, É, mas bem aí é o início da minha empreitada a bordo. Eu não tinha nenhuma experiência navegando, mas eu recebi convites para poder velejar, para poder navegar. E a minha primeira experiência no mar foi com o Greenpeace, na primeira missão para a Antártica. Infelizmente, vocês não conseguem ver aí totalidade, mas esse barco foi uma das embarcações que eu tive nessas campanhas. A primeira foi na Amazônia com o Arctic Sunrise, depois para o Mediterrâneo com o Rainbow Warrior, uma outra embarcação do Greenpeace, para documentar esses crimes ambientais. Eu comecei puxando as cordas como marinheira. A fotografia já me acompanha há muitos anos. Eu já documentava assim, ações e coisas que eu vi, às vezes até mesmo do que eu via na rua, né? Eu ficava imaginando sempre essa questão social, porque eu acredito que as duas coisas elas estão conectadas. Então, para mim era muito sim. importante falar do amor que tenho pelo mar e pelas águas, e ao mesmo tempo falar com as pessoas sobre o que está acontecendo no mundo e mostrar para elas o quanto é importante que elas estejam conectadas com essa realidade, o quanto que é importante a gente também olhar para o ser humano. Trabalhei também em causas indígenas, vocês vão ver mais à frente, mas essas são imagens que são imagens subaquáticas. Eu não sou especialista em imagens subaquáticas, mas eu sou apaixonada por toda a forma de expressão da natureza, então me aventurei em várias etapas, aí, por exemplo, imagens bem detalhadas, né, do fundo do mar, coisas que eu me aproximar com a máxima da sensibilidade possível, dentro dos anos embarcada, seja com as organizações que eu trabalhei, né, o Greenpeace e a Sea Shepherd, majoritariamente, nesses 7 anos que eu morei no mar, e também a bordo do meu próprio veleiro, o Papaya, que vocês podem acompanhar as histórias de aventuras em alto mar, desses 7 anos embarcada aí. Olha, se você abaixar um pouquinho, você consegue ver, João, ó, esse era o meu veleiro, o Papaya, onde eu atravessei da Malásia até a Turquia, mais ou menos 15 países nessa aventura do meu barquinho. Abaixa um pouco, por favor, João. Vamos ver se a gente consegue ver assim lá embaixo o veleiro. E, claro, a bordo dos navios dessas missões que eu participei, que eu trabalhei, da Amazônia até a Antártica. Então, nessas travessias, nesses 7 anos, eu escrevi diários. E nesses diários, eu dividia comigo mesma, era uma espécie de terapia, né? A gente pode ir até passando para as próximas fotos, as minhas experiências embarcadas. E eu falei, bom, muita história, né? Muita experiência, intensidade. Aí passei por Oman, Iêmen, aí acho que é Oman, né? Nessa foto, Iêmen, Eritreia. Essa foto é uma foto super intensa. Até coloquei hoje na minha exposição online, no meu Instagram, explicando a foto. Eu estou com uma exposição online que dura 10 semanas, agora está na 6ª semana. E essa foto é sobre uma. Se puder voltar, por favor, João. São 2 mulheres que caminham quilômetros com esses containers. Não sei se vocês conseguem ver direito a imagem, mas está lá disponível no meu Instagram, no último post. São mulheres que carregam esses containers por quilômetros e quilômetros para poder encontrar água, para sustentar as suas famílias, para manter as suas famílias e a si mesmas. Então, eu constantemente vinha essas mulheres passando por essa viagem no Oriente Médio, elas caminhando pelo deserto por essas regiões sem ter nenhum acesso. Então, foi muito intensa essa experiência, esse contato com o mundo real, né? O que a gente lê nas notícias, né? O que a gente vê na internet, é a experiência real, né? Do contato direto com as pessoas. Aí, por exemplo, foi no Sudão, na outra apresentação, na próxima apresentação, vocês vão conseguir ver a imagem completa, mas no meio do Sudão do Sul, numa pobreza extrema, aquele homem que caminha com um sorriso no rosto. Então, é muito interessante ver como é que cada um lida com a crise.
transmitir isso através da fotografia, né? Através desse olhar captado, desse sentimento que atravessa você num lugar que às vezes é comum, é familiar, ou às vezes é um lugar que você não tem a menor proximidade, né? A gente passa por alguns outros países aí no Sri Lanka. Opa, voltou para você, João. Volto. Não, eu ia falar um negócio, mas pode continuar. Claro, claro. Bom, quem se quiser fazer perguntas aí e me interromper, fiquem à vontade, fiquem à vontade. Tem uma pergunta aqui do Tones SJK, que não tem mais o veleiro, não tem mais o papaya? Foi uma experiência muito profunda, muito intensa, mas eu tive que, em determinado da vida, optar dentre algumas decisões, missões, e aí eu recebi o convite de embarcar para a Antártica, onde eu fiquei 2 anos entre indas e vindas, saindo da minha base, que era na Austrália, trabalhando uma missão embarcada para a Sea Shepherd, que foi uma das organizações que eu trabalhei, e com eles, enfim, eu tive que me dedicar integralmente, não pude manter o meu veleirinho casa. Depois eu fui morar em outras partes do mundo também por conta das missões, dos meus trabalhos. Aí consegue ver um pouquinho do peixinho, dos icebergs, enfim. Eu tenho um amor muito grande, uma relação muito forte com essa parte do mundo, o Polo Sul. Foi onde que eu tive a oportunidade de estar mais distante, né, naquele lugar inóspito e onde você se sente pequeno e compreende a potência da vida, a força da natureza diante de você, né? Então, foi assim que eu me senti lá. E não era uma missão fácil, apesar de eu captar muita beleza, né, nessas formas, nessas texturas, né, e conseguir ver até formatos de animais e coisas com gelo, né? Para mim foi muito interessante porque eu conseguia ver cores dentro do iceberg, né? Do gelo como um todo. E eu me lembro uma vez que eu subi num platô mesmo do Polo Sul, no final já dessa campanha em defesa às baleias, quando eu estava trabalhando junto à Sea Shepherd, também fazendo a série de TV Whale Wars da Discovery Channel. Quem quiser conferir, tá aí no YouTube. É bem interessante, é bem intenso, bem aventureiro. E lá eu percebi desse platô de gelo, onde é de fato o continente austral, né, ali no Polo Sul, que na verdade tem várias cores e segmentos e texturas que de longe você não percebe, né? E dessas cores que são variantes assim de branco, amarelo, cinza dentro do gelo. Então foi muito fascinante poder acompanhar isso de perto. Eu fazia voos constantes e diários para tentar encontrar a frota baleeira japonesa. É, então é bem intenso, uma experiência bem profunda, né? Tá embarcado e tá nessas missões por tantos anos traz uma série de aprendizados sobre a vida, né? O relacionamento humano com as pessoas que você, né? Que de repente viram pessoas muito íntimas e pessoas que eu nunca vi na vida. Então, do ponto de vista humano foi muito intenso, do ponto de vista profissional, da fotografia. Vocês estão vendo aí, por exemplo, agora uma imagem de combate, né? Uma imagem de confronto, onde os ativistas estão jogando, impedindo que esses barcos, essas embarcações baleeiras, continuem com as suas missões de caça. Então, muitas vezes, você se colocar literalmente entre o arpão e a baleia, com equipamento ali no calor, na intensidade das ações, porque você acredita, né, com o trabalho, eu acredito com o trabalho, que eu consigo encontrar essa força para estar lá pronto e mostrar o que o mundo precisa ver, né? Nós, como fotógrafos, precisamos muitas vezes se colocar num lugar de risco, mas acreditando que isso vai trazer uma mensagem, que isso vai fazer as pessoas refletirem sobre os seus hábitos, sobre o seu consumo, sobre a sua maneira de se relacionar com a natureza, né? Não precisa a gente chegar numa situação extrema, absurda, tal, para a gente mudar a nossa relação com o planeta, a nossa relação. Então, essas são algumas imagens, mais algumas imagens da experiência embarcada dentro do navio do Sea Shepherd, da Sea Shepherd. Esse é o Yushin Maru, uma das 4 embarcações que regularmente faziam essa ida lá para a Antártica para caçar baleias. Cada baleia vale $250 mil. Um prato de baleia pode valer $1.000. Então, apesar essa foto é muito especial, pena que a gente não consegue ver muito bem claramente
Mas são duas baleias jubarte que estão cruzando um bote inflável que eu estava para poder fazer uma imagem desse iceberg do navio que tinha acabado de chegar no Oceano Austral, no Polo Sul, e aí essas baleias cruzaram o nosso caminho. Foi um momento muito forte, muito especial. De novo, entender a riqueza das águas, a riqueza de todas as espécies que garantem a nossa vida aqui, né? Olha, caldo de baleia. E foi, assim, aquele momento mágico, conexão. Estava num bote inflável pequenininho, tinham 4 pessoas nele. Eu me lembro cada um me segurando de um lado. E, claro, com a movimentação da baleia, você fica um pouco... tem um respeito, né, por um animal selvagem. Então, foi muito especial poder ter essa oportunidade de estar ali, nessa conexão, nessa entrega. E em nenhum momento eu senti medo, mas mesmo um respeito, né? Então, foi um momento que eu fiquei ali parada com a câmera e foi quase que intuitivo, né? Na navegação, a gente fala muito sobre você antecipar algumas coisas, né? Assim, com relação ao vento, e você sacar que o vento mudou, perceber que alguns elementos ali estão acontecendo, estão para acontecer, uma tempestade, algo assim. Então, acho que a fotografia ela tem um pouco disso, né? De você ter uma certa intuição, que você fala, não, preciso, é agora, é esse momento aqui que precisa ser mostrado para o mundo, né? Então, eu gosto muito dessa sensação porque ela me traz muitas emoções, assim, muita intensidade, muita força durante o meu trabalho, durante as minhas expedições. Quando você fala, né, nessas situações, eu não tive uma situação como essa, mas eu, em alguns momentos em contato com a natureza, em alguns momentos, né, a nossa percepção está aguçada, né, muitas vezes falta o ar, assim, impressionante como, né, você sente isso, né, como é que funciona a sua percepção? Você falou da intuição e tem também a parte da percepção, né, seus sentidos estão todos aguçados, né, estão todos nesse... falta o ar para perceber isso, para sentir toda a situação, não é? Uma coisa que eu acho incrível quando a gente está no mar é essa oportunidade da gente estar atento mais às coisas. Dentro da cidade, especialmente nesse momento particular que a gente está vivendo, muitas vezes a gente é preso ao telefone, não percebe as coisas que estão acontecendo, pássaros que estão ao nosso redor, situações que às vezes podem fazer com que a gente perceba o quanto é rico e maravilhoso estarmos presentes, verdadeiramente, como uma meditação. Então, estar no mar e ter a oportunidade de fazer o meu trabalho na fotografia, no vídeo, ser representado, ser traduzido através desse contato, dessa conexão, é o que faz realmente falar, puxa, isso. Que nem você chegar nadando um movimento perfeito que traduz aquele seu sentimento, aquela sua emoção. Então, dentro da imagem, eu acho que isso é muito poderoso, né? Assim, não tem como você ver uma cena impactante e a sua vida seguir normalmente, né? Você vê uma cena, um animal, uma vida selvagem, poderosa ali, mostrando a força da natureza, e você não ficar com aquela imagem na sua cabeça, ou uma grande desgraça, ou uma violência, enfim. Então, eu acho que com o meu trabalho eu procuro, da melhor forma possível, trazer esses elementos reflexão, tanto do ponto de vista de admiração, contemplação dos mares, das espécies marinhas, do ser humano também, porque eu defino meu trabalho como além do meu amor pelos oceanos e por toda essa força, né, que existe nessa conexão, nesse relacionamento que eu tenho com o mar, também nas comunidades que eu estive presente, desde comunidades indígenas até outras comunidades também ao redor do mundo. E, bom, aí mais uma expedição atravessando entre Austrália e Antártica, a bordo de um dos navios da Sea Shepherd, onde eu fiz parte integrante lá da equipe para gravar as coisas que aconteciam a bordo para a série Whale Wars, como eu falei para vocês anteriormente, e também documentando essas histórias. A aurora austral, que acontece no Polo Sul, a aurora boreal é no norte, vocês devem lembrar disso, tem uma diferença. No entanto,
mágico esse momento, né? De você estar no lugar certo, na hora certa, quando um fenômeno incrível e natural está ali, e testemunhar isso, mais do que documentar, testemunhar também, né? Você está ali com a câmera, sentindo, mais uma vez, né, da intuição, assim, esse momento certo, mas ao mesmo tempo percebendo a potência desse momento, né, da aurora. Então, foi um dos momentos muito especiais estando a bordo, e difícil também fotografar, porque o barco está em movimento, né? Eu não estava em terra. Eu falei, bom, como é que eu acho uma estética que possa traduzir esse movimento, assumindo esse movimento e também trazendo a beleza, o sentimento que estava ali envolvido nessa experiência, nessa expedição. É uma janela muito curtinha que acontece a aurora. Então, eu dizia para todo mundo a bordo, eu falei, olha, por favor, para quem estiver aí de plantão na ponte de comando, pode me acordar. E aí já saía pronta para fotografar. Então, às vezes 2, 3 horas da manhã, durante essa semana, as pessoas me chamavam, batiam na porta e falavam, me chamavam pelo meu sobrenome, Babs, meu apelido, Babs. E Babs, está acontecendo a aurora. Então eu saía já direto para a ponte de comando, e esse foi um dos momentos registrados. Você, e isso ajudou um pouco naquela primeira questão da 7 anos em 7 mares. Então, nesse percurso que você fez um pouco com o Papaya e depois nesses trabalhos de ativismo, então o resultado são esses 7 anos que você documenta no livro. Isso. É uma compilação de histórias escritas em primeira pessoa, onde eu resgato momentos que eu acho que, bom, são muitos, né? Afinal, o que acontece na sua vida em 7 anos, né, João? Muitas coisas. É um ciclo, né? Que alguns dizem, né? Então, eu fiz uma compilação de histórias onde eu pudesse compartilhar com as pessoas todas essas emoções. Desde a minha história como uma jovem que queria fazer uma mudança, criar alguma coisa que pudesse chacoalhar as pessoas através da fotografia, através das minhas ações. Como eu falei, a fotografia ela veio primeiro, mas aí depois veio junto com essa minha vontade de agir. E a fotografia não deixa de ser uma ação, né? É um ato. Então, juntar a arte com o ativismo sempre foi algo muito intrínseco dentro da minha personalidade, dentro da minha vontade de mostrar as coisas e expressar também. Então, o livro ele veio com de um outro jeito, num outro formato. Espero que o livro de fotografia ainda saia em algum momento. Editoras, vamos lá, apoia aqui a fotógrafa. E foi uma experiência muito forte, porque além de eu escrever nos meus diários, depois passar isso para um livro escrito, eu também fiz o audiobook, que foi no mesmo estúdio do Amir Klink, quando ele gravou também. E foi uma experiência muito interessante, né? Muitas águas rolaram naquele estúdio, porque me fez lembrar todas as emoções que eu passei desde o meu início no Rio de Janeiro, fazendo verão de praias, começando a fotografar, até despontar na minha carreira dentro da fotografia e do audiovisual, a bordo dessas embarcações, mas também no meu barco, na minha casa, e depois atravessando o mundo com outras frentes, né? Assim, desde exposições internacionais, que cruzaram mais de 15 países, até a frente do livro. Eu também faço palestras, sempre trazendo essas imagens para reforçar a experiência. Eu particularmente gosto muito dessa troca, porque a vida existe para isso, né? A gente está aqui nesse planeta para trocar, pelo menos é o que eu sinto, nada é para mim, e acho que para todo artista também, a gente faz o nosso trabalho, a nossa arte visual para entregar para o mundo. E o meu livro, a minha fotografia, vem com essa vontade de doação muito forte. Eu quero usar o meu corpo, a minha câmera, a minha voz sempre para trazer o que eu puder de mais bonito e mais inspirador para o mundo. Muito lindo. Porque você também, né, a gente pode entrar falando nisso, que você usa, né, a foto, a imagem, o próprio seu corpo para mostrar, fazer esse ativismo. Deixa eu só fazer alguns comentários. Tinham perguntado qual é o nome do livro, né, 7 anos em 7 mares, e se está disponível, pode comprar por onde?
Pode, gente, tem vários lugares, é só colocar no Google o que for melhor para vocês, mas está na Amazon, Tá bom. tá na Blocks, a versão de audiobook que eu gravei também, para quem preferir experimentar, narrado por mim, são 10 horas de livro para quem quiser experimentar, está numa plataforma chamada YouBook, é um aplicativo, e aí você escolhe como você quer, tem também em Kindle, também pela Amazon, quem quiser encontrar, o livro vai estar lá disponível, no meu site também, barbaraveiga.com, vocês podem entrar lá, já tem um link direto, mas tanto o YouBook para audiobook ou a Amazon para quem preferir a Kindle ou o livro físico. Tá. A gente está conversando com a Bárbara Veiga. Eu vou comentar também algumas perguntas aqui, algumas observações. Um projeto magnífico, né? O Francisco Sacramento fala, um projeto magnífico, difícil compreender em todas a extensão em tão pouco tempo, né? E você tem canal de YouTube, queria que você falasse um pouco daqui a pouco. Você falou de perceber as subtilezas, a Raíssa Moraes, a Mônica Chalca, grande Mônica, Salve Bárbara Forte Guerreira, o Tones, Livro Fantástico, o Orcilan, amei seu livro, aí os outros a gente já está colocando. Quem quiser fazendo perguntas, pode fazendo, e que a equipe de voluntários do festival, né, a equipe do festival tá ajudando, né, a gente vai passando aqui para mim as perguntas e eu vou colocando, porque vai passando, a gente não dá para acompanhar ouvir você, mexer aqui e acompanhar. Então, você tem um programa também, né? Você tem no YouTube, você está fazendo eu estava assistindo, você faz algumas testemunhos, né, de como está Londres, como você está vivendo. Você mora em Amsterdã, mas nesse momento você está em Londres, certo? Exatamente. No ano passado eu fiz a transição de morar numa casa-barco em Amsterdã. E aí tinha vindo para Londres, ia fazer algumas reuniões, e aí fiquei aqui bem na primeira semana, presa na quarentena. Mas eu pensei, bem, a hora de fazer algo criativo, porque é o que me move. Então, eu parti desde a fotografia, registrando o que estava acontecendo aqui bem no início da quarentena, e decidi abrir um canal de YouTube chamado Bárbara Veiga, quem quiser dar uma conferida. Primeiro, comecei mostrando um pouco da realidade das ruas, e aí com a intensidade, claro, das precauções que foram sendo necessárias, eu sempre tive a vontade de trazer vozes de profissionais com diferentes perspectivas para falar de meio ambiente e sustentabilidade. Então, já falei com uma cientista, já falei com uma coreógrafa, já falei com uma economista, e a próxima, que era para ser uma grande surpresa, mas eu vou revelar aqui para vocês, que vai ser na sexta. Vou falar com a Vai ser quando? Desculpa, falhou a ligação, desculpa, Bárbara. Vai ser quando? Sexta-feira, no Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu vou estar trazendo a indígena Chavante Tsitsina Juruna, a filha do Mário Juruna, primeiro político indígena, deputado federal do Brasil. Da Constituinte de 88. Sim, exatamente. Então vai ser muito interessante, convido a todos a conferirem na sexta-feira, eu vou colocar no canal. E, bom, deixar de falar também, claro, da minha querida Liga das Mulheres pelos Oceanos, meu movimento que eu sou uma das fundadoras, junto com duas amigas, a Paulina Chamorro e a Leandra Gonçalves, jornalista Paulina e cientista Leandra. Nós decidimos juntas juntar vozes vozes femininas, falar de oceano, dentro dessa ótica feminina. A gente nasceu no dia 8 de março de 2019, juntando essas frentes, né? Eu trazendo o lado artístico, a Paulina a comunicação, a Leandra a ciência, e hoje a gente tem mais de 300 mulheres envolvidas dentro do movimento. E todo o Brasil, espalhado pelo Brasil. Logo tem o Dia Mundial do Meio Ambiente, mas principalmente segunda-feira, o Dia do Ano, temos grandes planos também de diálogos e trocas. Então, as minhas frentes dentro do trabalho na fotografia e no audiovisual, elas acabam se expandindo para diálogos, para trocas que elas sejam, que toquem as pessoas, né? Assim, eu acho que hoje em dia vem uma necessidade da gente repensar a nossa maneira de se comunicar.
e estreitar laços e tentar se aproximar mais das pessoas, porque a gente já está no mundo de forças antagônicas e muita loucura acontecendo. Então, É, para mim, pessoalmente, e para o posicionamento do movimento qual sou cofundadora, é muito importante a gente trazer uma comunicação consistente, é muito importante a gente trazer a arte também para comunicar, e artistas, atletas, artistas, né? Nós somos plurais e todo mundo tem um talento, uma contribuição para fazer. Então, eu fico muito feliz e honrada de poder juntar tanta gente incrível, seja no meu canal do YouTube, seja através do meu trabalho com histórias de pessoas que cruzam o meu caminho, que é impossível não dividir isso com as pessoas. Então, esse é um pouco do meu caminho, da minha trajetória profissional. tá. É muito importante. A ideia de chamá-la aqui nessa semana, né, foi por causa dessa questão, né? Tem o Dia Mundial, mas a gente tem na Semana Mundial do Meio Ambiente. No sábado, na segunda-feira, a gente teve o Vitor Moriyama, que também é uma pessoa super engajada pela essa questão do meio ambiente. A gente também vai estar fazendo uma live na sexta-feira. Eu vou anunciar com a Priscila e com o Edgar também, que são de povos indígenas, né, do Pará e de Minas Gerais. Então, é muito importante a gente não só pensar nessa semana. Eu sei que você, Mati, questão do meio ambiente são, né, 365 dias por ano, né? Mas penso que é muito importante que mais pessoas, cada vez mais, vocês, né, fizeram esse movimento das Ligas das Mulheres pelo Oceano, se juntem, né? A gente percebe esses movimentos que estão acontecendo, né, agora na televisão, né, nos Estados Unidos. Eu acho que depende muito da nossa mobilização, né, uma mobilização democrática, uma mobilização com tolerância, como você falou, com resiliência, mas que seja firme, né, que seja forte, porque é fundamental pessoas como você trabalhando pelo meio ambiente. E eu acho que isso depende completamente da gente. É óbvio que quando a gente fala de governos, autoridades, empresas, indústria, tudo isso é muito difícil de combater, mas é da voz individual e da voz individual coletiva que a gente começa a ver algumas mudanças, né? Então, foi como você falou, né? Todos os 365 dias do ano são importantes para a gente olhar para o meio ambiente, né? Desde o meu primeiro trabalho na Amazônia, trabalhando com diversos povos, lutando pela floresta, pela preservação da biodiversidade. Se a gente não tiver a floresta viva, se a gente não tiver o oceano vivo, a gente simplesmente não vai sobreviver. Mais de 70% do oxigênio que a gente respira vem do mar. Então, essa seriedade desse relacionamento com o meio ambiente, eu sempre falo, né? O oceano é o que nos une também, é o que garante a temperatura do planeta Terra equilibrada. Então, são tantas questões que a gente precisa encarar de frente e realmente assim lutar por essa conservação. Então, eu luto por isso porque eu acredito na mudança. E eu espero que as pessoas continuem acreditando, ainda que seja um cenário completamente absurdo, sendo numa coisa inacreditável, um filme de ficção científica, né? Imagens pode até continuar a passar aí, João, para as Ah, tá pessoas bom. ver outras experiências, né? Foram mais de 80 países nessas navegações, nesse trabalho. Tem muita imagem desde biomas dentro do Brasil, mesmo variados, até essas imagens de gelo da Antártica. Então, realmente, tem muita história para contar. Foi difícil, viu, gente, fazer uma seleção de imagens para um livro-texto, né? Eu tive como que eu vou escolher as fotos certas para o que eu queria. Acho que só um livro fotográfico mesmo para vocês entenderem a riqueza de material e as histórias que estão por trás de cada imagem, de cada expedição envolvida, de cada ação envolvida. Então, que mais? Vamos passar aí, João. Você consegue? Ficou Consigo, travado. sim. A gente continua no gelo, né? No mar, além de esses trabalhos, fazendo parte dessas missões em defesa de espécies marinhas, de animais marinhos, também um trabalho que eu acho muito importante, que é de educação, sabe? De educação e conscientização. Muitas vezes a gente falar provada, né, comprovadamente através da ciência, a gente trazer argumentos,
eles podem mudar a percepção das pessoas. Eu só acredito no diálogo e nos encontros, nas reuniões, nos trabalhos que a gente executa. Muito importante falar que com essas imagens, trabalho na fotografia, muito meu desejo, além de inspirar e trazer coisas lindas que existem no mundo, resistem no planeta Terra, é também fazer com que as pessoas elas reflitam sobre toda a condição do oceano, toda a condição da floresta amazônica, toda a condição de cada povo que está sendo massacrado, cada pedaço de floresta que está sendo destruída, mas toda essa riqueza, acho que parou, travou em alguma foto aí, não sei Travou, qual, mas, enfim, esse, por exemplo, foi um trabalho que eu fiz no Acre, voltei para o Acre diversas vezes, trabalhei com diversos povos, esse particularmente foi ruim, acho que tem mais imagens dessa experiência, eu tive uma conexão muito profunda com diversas aldeias nessa região, desde o ponto de vista de investigação e entendimento de como a mulher indígena, qual é a representação da mulher indígena nesses lugares, cada povo tem uma maneira de se relacionar com isso. Existem as mulheres líderes guerreiras que eu admiro muito, e como eu disse, sexta-feira vai ter no meu canal do YouTube um papo muito enriquecedor para falar da situação do Brasil com a Titsina Juruna, filha do Mário Juruna. E, enfim, experiências como essa são muito transformadoras. É impossível você não olhar e viver de perto como vivem povos nativos e não voltar totalmente transformado, né? Porque a sua relação... exatamente. Exatamente, né? Da onde vem esse inhame, essa fruta que eu estou comendo? Quais são as dificuldades de ter esses recursos na sua mesa? Ali você vê de fato os nós que dependem da natureza, não da natureza depender da gente. Se a gente desaparecer do planeta Terra, não vai fazer a menor diferença. Então está aí também uma urgência imensa da gente mudar a nossa forma de se relacionar com o outro e principalmente a nossa forma de se relacionar com a natureza. Eu tive a oportunidade de ficar alguns meses, era para ficar 2 semanas, acabei estendendo, fiquei alguns meses entre diferentes povos. Esse foi um dos trabalhos que eu fiz, se chama Os Três Tempos, que foram 3 povos de estar. Esse o grupo, o povo Kuntanawa, uma das lideranças que estavam lá fazendo o seu ritual de agradecimento de frente a uma árvore Samaúma, que é uma árvore muito sagrada, até tenho tatuada no braço de tão importante que ela é para mim, uma árvore que é o GPS fluvial dos índios, que pode ter mais de 40, 50 metros de altura. Esse foi um momento super íntimo, né? de um momento sagrado, de conexão com a terra, agradecimento diante dessa árvore tão especial para todos dessa comunidade. O que mais que temos de imagem por aí? Mais imagens da Amazônia. E aí vocês... Clássico, né? Gado, que é um problema muito sério na Amazônia também, uma queimada, que é a próxima ao gado. Também... essa questão, eu não sei, que ano que você foi exatamente na Amazônia? Você falou que foi depois do livro, né? Mas Não, isso foi em... Fui e voltei várias Ah, vezes. você foi... A vez que eu fui na Amazônia foi em 2006, Tá bom. trabalhando a bordo do navio do Greenpeace, fazendo toda a costa brasileira do sul ao norte, chegando até... o nosso ponto foi em Santarém, onde tem uma empresa norte-americana que se chama Cargill, que, enfim, tem feito ações terríveis ao longo de décadas na Amazônia, naquela região, mas eu fui várias vezes, né? Desde a região de Manaus, do Acre, eu tive em diferentes momentos da minha carreira na Amazônia, e minha última vez foi no ano passado em Manaus, no início do ano passado em Manaus. Ah, tá. Porque é o que você estava falando, né? Principalmente no ano passado, eu acho que sempre nós tivemos problemas, né, com a Amazônia, nunca tivemos o devido respeito, mas principalmente, né, nos últimos anos e principalmente nos últimos 2 anos, a questão da mineração, né, da agricultura em larga escala, né,
enfraquecimento das leis ambientais, né, a questão da própria que foi falado, né, da boiada, né, são a gente tem que lutar cada vez mais intenso, né, com isso. Eu vou fazer mais alguns comentários. A Raíza Moraes também fala, precisa fazer mais lives com você, Bárbara, muito conteúdo inspirador. Eu acho que pode estar vendo ela no canal, ela está fazendo, né, as entrevistas e tem algumas que são gravadas. O pessoal da editora Vento Leste, trabalho incrível e inspirador. Sérgio Lourenço, parabéns. O Benário, que acho que é o Nário Barbosa, é o Nário, né? Bom, lembro das expedições do Irmãos Vilas Boas na Amazônia. Massa, trabalho incrível da Júlia Pontes, o Greco nessa. A gente daqui a pouco tem mais uns 10 minutos para estar falando. A gente vai mostrar mais algumas imagens. Uhum. Aí, seguindo no Runicuim, também com os povos indígenas, na intimidade deles, vendo a mãe banhando a sua filha dentro de casa, dentro da comunidade. Da própria casa. O que você, assim, eu tive, que nem eu falei, quando eu fui para Manaus, viajei algumas cidades, alguns estados também, mas eu tive contato também com comunidades indígenas e era impressionante como a gente se envolve, né, e percebe, eles conseguem tirar da gente alguma coisa, né? Você lembra alguma dessas sensações que você teve espirituais, né, nessas visitas, assim, que você sentiu, falou, caiu alguma ficha de alguma coisa que você falou, puxa, nunca tinha pensado nisso? Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu acredito nessa sensação da conexão com a espiritualidade. Em todas as regiões que eu tive, regiões prístinas, desde a Amazônia até a Antártica, ou mesmo no deserto, por exemplo, no Atacama ou no Saara, onde eu fiz uma viagem de 2 semanas, um camelo. Em todas essas regiões mais distantes, de natureza bem profunda, assim, eu senti algo diferente. Sem dúvida, é impossível você não sentir a força do planeta Terra ali, né? Nas suas diversidades. Então, para mim, em diversos momentos foi como assim, puxa, que bom existir, né? Esse é o sentido da vida, sabe? É estar aqui, é estar presente, é ter a sorte, a oportunidade de encontrar com pessoas, né? Desde comunidades como essa que a gente estava falando agora, que você também teve oportunidade de ver muito disso nas ilhas da Amazônia, mas também em outros povos, em outros lugares. Os Maoris, quando eu tive a oportunidade de estar com eles na Nova Zelândia, enfim, eu acho que toda a sabedoria ancestral ela deve ser respeitada e ela deve ser percebida. E sem esses conhecimentos, a gente não teria noção do que é a realidade do mundo, o que é conexão com a Terra. Mostra, eles ensinam o tempo todo, e eu honro muito, sempre fui muito bem recebida nas comunidades que eu estive, e um relacionamento, você com equipamento, filmar, fotografar, uma situação delicada, muitas vezes esse elo com o tempo, mas sim, muitos momentos espirituais. Aí, por exemplo, foi no deserto do Atacama, aí foi nos Lençóis, logo na sequência, uma imagem maranhense também, outra experiência, parece chocolate, não, doce de leite, né? Doce de leite, realmente o Brasil tem uma riqueza muito profunda, né? Essa foi uma outra experiência incrível. Você vê que eu vejo... O que você vê aí, João? Me fala nessa foto, porque as pessoas não conseguem ver ela ampla, né? Eu vejo as suas baleias. Eu vejo as baleias entrando no mar, que antigamente aí era um mar, e agora essa baleia, né? Olha o que aconteceu com ela. Pois é, esses são troncos de madeira abandonados no meio dos lençóis maranhenses. E aí eu me deparo com o quê? Com um rabo de baleia feito naturalmente de madeira. Me perguntou, poxa, foi algum artista que fabricou? Eu falei, olha, o artista é eu.
que inclusive abre a minha exposição online, sendo ao longo de 10 semanas. Ela é uma das árvores no meio dos Lençóis Maranhenses, né? Uma região também, essa particularmente que eu estive dentro da reserva natural, então assim, não tinham circulações, não tinha uma circulação de pessoas, então é muito especial. Esse, por exemplo, poderia ser pontuado, como você falou, de um momento espiritual. Ela parece, né, que caiu para você assim, né? Você, na sua trajetória, né, quando mostra essa imagem, a pessoa conecta com todas as suas outras, todos os outros trabalhos. Nossa, a gente já está no finalzinho. Aqui foi no Rio de Janeiro? Isso foi no Rio de Janeiro, uma campanha para falar sobre a questão indígena também, Rios para a Vida. Foi um mosaico humano feito com mais de 2.000 pessoas, e aí essa foi uma imagem feita com drone, em parceria com outros colegas, um artista que eu tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes nessas campanhas em questões socioambientais, nesse caso indígena, e a gente falando sobre a importância da cultura, manter e respeitar a cultura indígena e os rios. Então foi muito bonito fazer esse trabalho, um super desafio. Aí foi uma ação no ano passado, em São Paulo, onde eu estava mostrando essa passeata, enfim, essa manifestação, falando sobre crise climática. Então foi um dentro de todos esses que a gente está vivendo agora, mas falar de clima é falar de vida, então a gente precisa contemplar esse tema dentro do nosso trabalho. Essa foi uma campanha pela Amazônia, pelos índios. E aí, bom, é um vídeo final que eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque, enfim, a gente tem essa coisa da tela não ser a tela cheia, né? Bom, eu quero agradecer vocês. Essa é uma fotinha a bordo das Ilhas Kerguelen, que faz parte da Austrália, mas está ali no meio do mar, bem longe, bem ali perto da Antártica. É um lugar lindo, entre tantas ilhas que eu sou apaixonada, assim, tenho um amor profundo por ilhas, tá, gente? É uma coisa incrível. Ainda vou fazer um episódio no meu canal só sobre ilhas, porque eu tive uma delas. Kerguelen, perdão, essa é a Kerguelen. É a Lilia Pitcairn, que eu acho muito fantástica, porque ela tem aquela história do Bounty, né? Você já ouviu falar, que rendeu, enfim, tudo. Foi um motim que aconteceu por navegadores ingleses, sabe? Assistiu Marlon Brando? Não, não, não. Falhou um pouco a ligação. Como é que é o nome exato? É um motim do Bounty. Bounty era o nome da embarcação, onde ingleses Ah, não sei se eu. E aí esse Capitão Carrasco, ele foi simplesmente expulso do barco em alto mar, com um bote sem sextante, imagina. Naquela época, conseguiu voltar até a Inglaterra sozinho. E aí esses navegadores, junto com taitianas que eles trouxeram da sua viagem,
fundaram, né, basicamente povoaram a ilha de Pitcairn, no meio do Pacífico Sul, um lugar incrível que hoje tem mais ou menos 80 habitantes. Uma dessas aventuras aí que eu estive passando no mar, em alguma delas vocês vão poder encontrar no Sete Anos em Sete Mares, meu livro biográfico. Tá. A gente já está chegando finalmente aqui. Eu queria que você falasse, enviasse alguma mensagem, né, para quem está ouvindo, o que você é uma pessoa inspiradora, você, né, é uma ativista, você dedica a sua vida para essas questões, a gente vê essa sua paixão. Então, o que você poderia falar para quem está começando, ou o que te move para fazer tudo isso, né? Como é que você acorda todo dia e vai fazer, continua essa luta? O que te move? Bom, Qual é a sua mensagem? Desculpa. claro. O que me move é a esperança de ver um mundo melhor. E eu acredito que essa luta ela é diária e ela é coletiva. Não existe um outro caminho possível, viável, dentro de tudo que a gente está vivendo, que não seja nesse caminho. Então, para quem acredita na manutenção da cultura dos povos indígenas, dos povos tradicionais, na importância da biodiversidade marinha e toda a vida que está ao nosso redor, e usar isso dentro da fotografia como uma forma, um mecanismo da gente entregar para o mundo o que a gente tem de mais valioso, que é a nossa sensibilidade, que é a nossa forma de encarar, enxergar o mundo e dividir isso com outras pessoas. O que eu estimulo, o que eu sempre incentivo nas minhas palestras, nas minhas apresentações, nessas trocas incríveis que acontecem sempre, é que a gente lute pela vida e lute pela vida junto do seu jeitinho. Quem puder, faça suas imagens, quem puder, fale, quem puder, dance. Então, vamos usar a ciência, vamos usar a informação, vamos usar mecanismos de profundo conhecimento e troca para a gente evoluir, para fazer sentido a nossa existência aqui na Terra. Então, isso é o que me move, é o que me motiva e é o que eu espero que as pessoas possam abraçar como um compromisso em nome dessa existência e da maravilha que é existir, de estar aqui presente. Então, essa é a minha humilde mensagem, entrega genuína em nome da vida. E, claro, eu sou apaixonada pelos oceanos, então vivo o oceano. Fundamental. É muito importante, né, ter pessoas como você, assim, fazendo e inspirando e fazendo essa relação, né, de motivando e perceber que é possível, né, as pessoas têm que entender isso, né, elas conseguem, juntando, né, aproximando, você falou, né, um grupo de mulheres, das mulheres pelos oceanos, então a gente percebe que isso é possível, isso que nos alimenta nesse momento. Queria terminar, antes de falar a última palavra, falando então a última live que a gente vai ter vai ser também na sexta-feira, vai ser mais cedo, vai ser às 17 horas, com a Priscila Tapajoara, que é de uma comunidade, de um povo indígena no Pará, e o Edgar Kainako Chacrinhabá. Os dois vão estar falando são dois fotógrafos e vão estar falando dos seus projetos, suas experiências. A gente vai fazer um pouco mais cedo, normalmente a gente faz às 18, a gente vai ter que fazer às 17, porque o Edgar falou que às 18 ele não consegue ir até ao morro, porque onde ele tem que pegar a conexão melhor, né, na comunidade que ele vive. Mas é muito gratificante ter você aqui, Bárbara, novamente. Muito obrigado. Queria já fazer também o convite, né? Você tem tudo a ver com o desenho, né, do que a gente acredita no festival, de fazer e pensar alguma coisa na parte educacional para o festival, né? E também tem outros projetos que a gente vai pensar em fazer junto, mas que esse seja o início de uma parceria e conte com a gente sempre para apoiar o projeto de vocês, divulgar, fazer da melhor forma possível. Muito obrigado. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Quem tiver perguntas, fiquem à vontade, que eu puder esclarecer, somar, trocar, aqui estou. Como disse, disponível e vamos trocar caminhos possíveis. Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, é diferente do que estava antigamente, né? Ano passado fiz tantos encontros em palestras, em eventos com a
com pesquisadores, Scientific American, no Congresso Nacional de Fotografia, no MIS, mas enfim, hoje a gente não pode estar fisicamente, mas estamos conectados de várias maneiras, de várias esferas. Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigada novamente pelo convite, o que eu puder contribuir nessa luta diária e coletiva, como eu digo. Tá bom, muito obrigado, agradeço aos ouvintes, à equipe de voluntários que estão mandando as perguntas, depois a gente vai mandar as perguntas para você e a gente vai colocar essa entrevista com as fotos corretamente colocadas no site e para quem puder, continue em casa, quem puder ficar em casa, porque tanto acho que na Inglaterra como no Brasil ainda isso não passou. Vai passar, né? A gente espera que logo chegue uma vacina, né, vem essa vacina, mas por enquanto a gente tem que permanecer em casa. Boa noite. Obrigado, viu? Tchau. Tchau.